Nós temos estudado, iniciamos na semana passada, o livro de Números, capítulo 13, onde nós iniciamos a falar sobre como não desistir daquilo que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia comigo, Números, capítulo 13, nós vamos ler do versículo de número 25 até o versículo de número 33. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim. Aqui na frente tem italiano, tá bom? Se os irmãos forem acompanhar. A partir do versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tomando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Na semana passada nós tivemos falando um pouco sobre, não sei se você lembra, mas nós terminamos o culto dizendo que os irmãos, ao chegarem em casa, não sei se alguém fez, fosse meditar em tudo que a gente tinha escutado, para que aquilo ganhasse força dentro do coração. E nós chegamos a falar na semana passada que toda promessa, ela precisa de pelo menos 4 coisas: fé, atitude, dependência e paciência. E nós falamos na semana passada sobre o ato... tá bom, desculpa. E nós também falamos sobre Deus fazendo promessa ao povo. Quando Deus fez a promessa, nós falamos sobre isso. Nós paramos quando nós falamos que ao sair da igreja, nós iríamos meditar quando nós lemos Hebreus capítulo 2 e o versículo 1, onde diz que nós temos que começar a fazer mais atenção a tudo aquilo que nós temos escutado, para que nós não sejamos em nenhum tempo desviados do propósito de Deus. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a parte que Deus vai libertar o povo. Abra sua Bíblia comigo. Nós temos em Êxodo capítulo 14 e o verso de número 30, a conclusão de um livramento que Deus vai fazer para o povo. Todos nós aqui, irmãos, eu me lembro sempre que nós falamos sobre o Egito, que uma vez um rapaz falou assim para um pastor amigo meu. Eu não entendi foi nada. O pastor lá disse para não voltar para o Egito, mas eu nunca fui no Egito. Fiquei meio confuso, queria que o pastor me explicasse. O Egito, ele tem uma representação do mundo, que escraviza, que te tira a liberdade de adorar a Deus e que faz você viver só para trabalhar. Esse é o Egito, é um mundo onde Deus não tem o comando. E o texto diz que Deus vai livrar o povo do Egito. No capítulo 14 e no versículo número 30, a Bíblia diz assim: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios,
e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Entenda uma coisa, não foi o povo que se libertou, foi Deus que libertou o povo. Não foi você que se salvou, foi Deus que te salvou. Perceba que não tem operação nossa, é uma operação de Deus. E nós temos que nesse dia de hoje entender que assim como Deus livrou esse povo, nós também fomos libertos um dia. João capítulo 8, versículo de número 36. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe por que nós temos muitas pessoas na igreja que não conseguem ser livres? Porque elas ainda não se encontraram com Jesus. Entenda uma coisa nessa noite. Imagine que você está no meio de uma rua e vem um caminhão a 150 por hora. E aquele caminhão faz um impacto no seu corpo. Ninguém vai te reconhecer depois. Você vai ser transformado. É só para você fazer uma comparação. Todos, biblicamente falando, que se encontraram com Jesus, no outro dia eles eram diferentes. Eles tinham comportamentos de tamanha diferença que eles não ligavam de ser mortos pelo Evangelho. Eles não tinham mais interesse pelo mundo. E nós vivemos um cristianismo que parece que aceitar Jesus não muda nada. Só muda a sua nomenclatura para quando for preencher uma ficha. Religião protestante. Aí você fala, o que é ser protestante? Não sei, me falaram que eu sou protestante. Perceba que nós estamos entendendo que Deus já nos livrou. Você é livre nessa noite, livre. Você não precisa mais ficar preso ao pecado. Deus nos livrou. Entenda uma coisa, irmãos. Quem não é livre, qual foi a primeira instituição que Deus faz quando eles são livres? Deus institui a Páscoa. E Deus começa a dar para eles um calendário cheio de festa. Escravo não precisa de calendário. Porque escravo trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha segunda, não tem feriado. Mas o povo de Deus, quando é livre, Deus já dá para ele, pode ter calendário, que agora você vai saber como vai funcionar a sua vida. E nós temos que nessa noite entender, livres como somos, nós temos que aproveitar essa liberdade. Mas não temos aproveitado. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta de Pedro, o capítulo é o 2 e o versículo é o versículo de número 16. Olha o que Pedro vai dizer. Quem achou, diga amém. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós temos que entender uma coisa. Nós somos os servos da orelha furada. O que significa isso, pastor? Quando você vai na sua Bíblia, lá no capítulo 21 de Êxodo, existia uma lei sobre o tratamento dos escravos. Como o povo de Deus trataria aquela realidade social daquele tempo? Se você tiver um escravo e ele vier para a sua casa sozinho, depois de 6 anos você vai mandar ele embora. E se ele quiser ir embora sozinho, ele pode ir sozinho. Mas se ele veio com uma esposa e com filhos, ele vai embora com a esposa e com os filhos. Mas se ele chegar aqui e ele tiver filhos e mulher sua aqui, quando der o tempo dele ir embora, ele vai embora, mas o que é seu continua sendo seu. Mas se aquele servo olhar a esposa, olhar os filhos e dizer: eu amo meu Senhor, eu amo meus filhos, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Você não vai tratar mais ele como um escravo, você vai tratar ele como livre, por mais que ele pertença toda a vida dele a você, por mais que ele vá trabalhar toda a vida dele a você, mas ele está fazendo isso voluntariamente. E diz que naquele tempo se colocava um anel na orelha direita, e todo mundo que olhava aquele homem falava: esse é um escravo livre.
Este é um servo livre. O que isso significa para nós? Nós temos liberdade para fazer tudo. Nós temos liberdade, nós somos livres, nós não vivemos mais embaixo do jugo do pecado. Mas nós não vamos usar essa liberdade para o pecado. Nós vamos usar essa liberdade para ler mais a Bíblia. Nós vamos usar essa liberdade para pregar o Evangelho através da nossa vida. Nós vamos usar essa liberdade para dizer: eu vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Abra sua Bíblia, tem um texto que eu também gosto. 1 Coríntios capítulo 6, e o verso de número 20. Você que está aqui nessa noite precisa compreender as misericórdias que Deus fez por mim e as misericórdias que Deus fez por você. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o verso de número 20, a palavra diz de forma muito clara: porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todo cristão, irmãos, ele foi comprado com um bom preço. E agora, o que eu tenho que fazer como sendo servo de Deus? Diz o texto: glorificai a Deus nos vossos corpos. Será que a gente tem glorificado a Deus com o nosso corpo? Isso envolve o que eu olho, o que eu falo, o que eu pego, o que eu digo, o que eu escuto. Será que tudo que eu estou usando, o meu corpo, está glorificando a Deus? Será que eu estou sendo uma pessoa que glorifica a Deus? A dificuldade do tempo presente é que nós não entendemos mais que nós temos um dono. Nós temos um dono. Quando você vai no capítulo 7, no versículo de número 23, ele chega a dizer também de forma muito clara: fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, nós somos livres em Cristo Jesus. E sabe o que vai dizer Pedro de forma muito clara para você saber qual é o preço que foi pago por mim? Quanto pagaram por mim? Quanto foi pago para a minha salvação? Abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, nós precisamos nessa noite voltar a entender que foi pago um preço. Eu fico pensando, eu e você, vendo Jesus fazendo aquilo, e vendo como nós se comportamos hoje mediante o que Jesus fez. Pense um pouquinho que você tem um dono, e o seu dono, ele pagou a sua própria vida para te dar liberdade. E perceba que diz o texto de Pedro que nós vivíamos em caminhos errados, porque nós recebemos às vezes por tradição. Meu pai errou, minha mãe errou, e eu estou aqui. O que eu faço, Deus? Jesus abre uma porta e diz: eu vou te perdoar, eu vou te ajudar, eu vou te resgatar. Você foi pago por um alto preço. Agora uma pergunta. Quando você tem as mulheres têm mais isso, né? Uma caixinha de joias em casa. Algumas têm muitas joias, outras têm uma só, mas é joia. E joia não fica em cima da mesa. Joia não fica jogada em qualquer lugar. Você tira a sua joia, primeira coisinha que você faz, pega a caixinha, coloca, fecha e guarda. Se nós somos as joias de Cristo, se foi pago um alto preço por mim e por você, aonde nós temos colocado essa joia? O que a gente tem feito com essa joia? Temos colocado em qualquer lugar? Temos tratado como algo insignificante? Meu irmão, você é valioso. Você tem um valor para Cristo. Só que você tem que começar a reconhecer esse valor e falar: eu não posso ficar aqui que eu tenho valor. Eu não posso falar isso porque eu tenho valor. Eu sou de uma classe diferente. Eu não sou bijuteria.
Foi pago um alto preço. Só que nós temos que entender que assim como o povo foi livre, saiu do mundo, saiu do Egito, nós também estamos saindo. Todo mundo aqui saiu. Quem aqui já aceitou Jesus, saiu do Egito. E saiu por um ato de fé. Só que agora nós não somos mais aqueles que fazem. Eu até comentei isso aqui esses dias. Não é porque Deus não vai gostar, é porque eu não quero desagradar a Deus. Por que você não faz? Não, porque na igreja não pode. Você está pensando errado. Eu não faço porque isso desagrada ao meu Deus. Quando Paulo escreve aos irmãos de Coríntios, no capítulo 6, e o verso de número 12, que é tão famoso na sua primeira carta, ele diz da seguinte forma: todas as coisas, elas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que está dominando a gente, irmãos? Não, mas eu tenho direito. Tá bom, você tem direito, mas não convém para um cristão alguns tipos de comportamentos. Não convém para os cristãos alguns tipos de palavras. Não convém para os cristãos alguns tipos de atitudes. Não convém. Aí Paulo diz o seguinte: eu sou livre para fazer tudo, mas nada disso vai me vencer. Por quê? Porque eu sou livre. O livre decide o que vai fazer. Sabe quando a pessoa está viciada? Ela não quer fumar, ou ela não quer beber, ou ela não quer se prostituir, ou ela não quer fazer qualquer tipo de coisa. Quantas pessoas a gente encontra que estão tristes porque dizem: eu não consigo, estão viciadas. Eu encontrei um pastor, que era o pastor Paulo. Ele cuidava de um grupo de uma casa de recuperação. Eu fiquei 3 anos indo lá dar aula para eles. E ele falou para mim: sabe qual é o difícil de tratar a droga na igreja? Porque o mentiroso na igreja, ele mente e depois ele sai tranquilo, dando glória a Deus. O adúltero, ele adultera e depois ele está tranquilo, dando glória a Deus. O fofoqueiro, ele fofoca. O drogado não. O drogado, quando ele consome a droga, ele não consegue fingir, ele não consegue se esconder. Por isso que a gente tem uma dificuldade, pastor Valdomiro, por isso que a gente tem dificuldade de tratar. E aí, por exemplo, se tem alguém aqui que mentiu hoje, mentiu forte, brigou, está aqui tranquilo. Mas chegar algum irmão nosso aqui hoje, drogado mesmo, a gente não aceita. Porque ele é um escravo. E se você hoje é um escravo, entenda, qualquer situação, Deus te faz livre. E o livre olha a bebida e diz: eu poderia beber, mas eu não bebo. Eu poderia fumar, mas eu não fumo. Eu poderia me prostituir como um jovem solteiro? Poderia, mas eu não vou fazer porque eu sou livre. Eu poderia trair o meu esposo com aquele homem mais bonito, mais cheiroso? Podia, mas eu não vou porque eu sou livre. Eu poderia trair minha esposa? Podia, mas eu não vou fazer porque eu sou livre. Nós temos que entender uma coisa hoje: Deus nos livrou. Não vai apagar o pecado da nossa frente, irmão, está tudo por aí. Você sai na rua, está cheio de cenas para você pecar. Mas nós somos livres. O livre, ele faz a escolha certa, na hora certa, e Deus glorifica o nome dele. Então nós temos que entender que assim como esse povo foi livre, nós também fomos livres. Só que depois de ser livre, tem uma coisa chamada trajetória. Depois de ser livre, nós temos que, infelizmente ou felizmente, passar pelo deserto. Era impossível chegar em Canaã sem passar pelo deserto. Como que você está passando o seu deserto? Como você está atravessando? Como você tem se comportado na sua jornada? Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Amém. Lembra que nós falamos na semana passada? Que quando Moisés chegou, que falou a palavra da libertação, o que eles falaram? Nós acreditamos nisso. E nós aqui fizemos a mesma coisa. Alguém chegou na gente e disse: olha, tem um Cristo que te ama, perdoa seus pecados. O que a gente fez? Nós fizemos como? Eu acredito. Ok, meu irmão, agora sai desse mundo de pecado. O que a gente fez? Saiu do mundo de pecado. Só que agora
chegou a hora da gente caminhar nesse deserto como filhos de Deus, escolhidos por Deus, libertos por Deus. E aí nós vamos começar a ver que é nesse momento que a gente consegue saber quem somos. Entenda uma coisa, não é o lugar que te transforma, é você que transforma o lugar. Escute isso aqui hoje, não é o lugar que te transforma, é você que transforma o lugar. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 8, verso 2. Esse povo agora saiu. Eles estão livres. Sabe o que acontece? Porque muita gente fala assim, mas é o meio. Não, irmãos. Você ou vai ser transformado pelo lugar, ou você vai ser revelado no lugar. O deserto serve para revelar quem eu sou. O deserto serve para revelar como que eu estou firmado em Deus. Olha o que diz o texto. E te lembrarás de tudo, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Perceba, o deserto serviu para ver o seguinte: como que você está hoje? A sua fé é verdadeira? Ou a sua fé é uma fé que veio pela necessidade e facilidade? O povo saiu porque, irmão, ser liberto do pecado, só quem foi sabe como é bom. Você errou com todo mundo, irmão. Sua vida está um desastre. Você vem na igreja, você escuta uma mensagem que diz, Deus te ajuda em tudo. Aquilo dá como diz em italiano, né, que eu estou treinando bastante, dá um sollievo. Você fica leve. Você se sente bem. Você fala, meu Deus, perdoou de tudo. De tudo. Eu lembro quando eu me aceitei Jesus, eu falei, meu pastor, mas eu fiz isso. Ele falou, você fez, usou o verbo certo. Você fez, agora você não faz mais. Irmãos, eu não sei explicar, mas você sai com uma alegria imensa. Só que agora, na minha trajetória, eu vou ver o que tem dentro do meu coração. Se eu vou obedecer a Deus ou não. E aí o texto deixa bem claro que Deus deixou eles no deserto para saber se eles iam obedecer ou não. Toda fé tem que ser provada. É muito fácil, irmãos, escute isso. É muito fácil dizer para os outros, tem fé? Acredita? Tenha fé. Aí dá uma voltinha e te põe no lugar dele. Faz isso de vez em quando. Quando você falar para alguém que tenha fé, a pessoa está desempregada, não sabe ler e escrever, é velho, não tem documento. Aí vem falar com você, você fala, tenha fé. Dê uma voltinha e vá no lugar dele para ver se você tinha fé. E entenda uma coisa hoje, fé não é negar a realidade. Fé não é fingir. Não, tem crise não. Tem uma frase que dizem, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Isso não é muito bíblico. Nós estamos em crise, mas Cristo cuida de nós no meio da crise. O mundo está em crise, mas Deus cuida de nós nesse momento. A nossa fé, ela só sabe se é verdadeira ou não quando a gente passa pelos vales. Pedro vai dizer o seguinte, abra sua Bíblia aí, que Pedro diz uma coisa que é interessante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro, capítulo 1, verso 7. Quem achou, diga amém. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Como que nós estamos se comportando agora? Nós vamos começar uma trajetória. Aí entramos no deserto para Deus ver o seguinte,
O Valdomiro está crendo que é um pastor? Ou ele está aproveitando a oportunidade para ser um pastor? Eu sou mesmo um cristão? Ou eu estou aproveitando a oportunidade que eu tive de ser liberto para ser um cristão? É nesse momento que a gente tem que ter a fé provada. Tudo aqui na vida faz o quê? Uma prova. Você vai fazer aqui agora, irmãos, um emprego de faxineiro. Faxineiro, que é limpar. Teoricamente, todo mundo sabe limpar. Mas não é verdade, alguns não sabem. Mas o que eles fazem? Faça 3 dias de prova, para ver se você limpa bem, para testar se você sabe fazer o que você diz fazer. Você é contratado como profissional. Sabe o que eles fazem? Um contrato de 3 meses. Mas você não é profissional? Você não estudou? Mas você tem que mostrar se você aprendeu o que você estudou. A nossa fé, ela precisa ser provada. Porque ficar falando para os outros que tem fé, que tem fé, que tem fé, que tem fé, que acredita, é muito simples. É nesse momento que a gente começa um trajeto. E aquele povo, na hora que começou o trajeto, sabe o que aconteceu com eles? Abra sua Bíblia comigo aí. Números capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Começou o trajeto, hein? Glória a Deus, eu estou livre. Deus me libertou. Eu aceitei com fé. Aí começa o texto. Números capítulo 14, a partir do versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Olha o que o povo vai dizer. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Começa as dificuldades. Para que eu aceitei Jesus? Para que eu estou indo para a igreja? Para que eu sou crente? E alguns são mais atrevidos e dizem: não era melhor ter ficado lá no mundo, não? Pelo menos eu bebia, fumava, saía na noite. Como nós estamos se comportando na hora da nossa travessia pelo deserto? Esse povo teve no seu coração um desejo. Não é melhor voltar para trás? Não é melhor entregar tudo mesmo? Mas rapaz, você não saiu com fé? Você não saiu com fé? E tem uma coisa que acontece, e isso aqui é uma das coisas mais prejudiciais hoje no meio da igreja. Hoje eu falei com os irmãos em rápidas palavras sobre a diferença que deve fazer. Por exemplo, aqui tem água, não tem? Se eu encher isso aqui de óleo, a água continua aqui dentro? Não continua. O óleo é mais pesado, então quando entrar a água, o óleo sai. Quando entrar o óleo, a água sai. Se nós somos, a Itália tem 80% se declara cristão. Só 18% vai à igreja, uma vez por semana. Sabe, esse é o problema. E sabe esse povo onde estava o problema? Que eles não voltaram para o Egito, não. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7. O versículo de número 39. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Irmãos, o capítulo número 7 é uma mini Bíblia. Se você ler em casa, você já vai ter um resumo bíblico. Depois você leia todo o capítulo em casa de Atos 7. É uma mini Bíblia. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Isso tem acontecido no nosso meio. Nós não saímos da igreja.
Nós não vamos embora literalmente, mas nós ficamos mortos dentro da igreja. Nós ficamos dentro da igreja sem crer em Deus, sem crer nas palavras de Deus. Nós ficamos dentro da igreja sem entender o propósito de Deus. Nós ficamos dentro da igreja dizendo para Deus: era melhor não ter vindo no culto hoje. Era melhor não ter vindo orar hoje. Era melhor não fazer parte de igreja nenhuma. Era melhor não ter nada de comunhão. Era melhor... Perceba uma coisa, isso é um mal quando você está dentro do povo de Deus, vendo Deus operar, mas o teu coração, ele volta para o mundo. Quando ele volta para o mundo, você sente raiva, mesmo estando dentro da igreja. Você fala mal dos outros mesmo estando dentro da igreja. Você traz sua esposa mesmo estando dentro da igreja. Você traz seus filhos mesmo estando dentro da igreja. Porque seu coração está longe. Mas nessa noite, em nome de Jesus, bate aí no peito e fala: volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Porque é na presença de Deus que a gente é lavado, curado e restaurado. Irmãos, o povo não saiu. Só que o desejo deles era ir embora. Só que existia o custo da oportunidade. Se eu sair, vão falar. Se eu não vir, vão falar. Mas o que Deus está falando de você? Perceba que tem um olhar de Deus 24 horas sobre mim. Posso sorrir para você aqui e dizer: amado irmão, amada irmã, amados irmãos, se por trás não existe essa certeza, é uma hipocrisia. E o texto diz que o povo volta para o Egito no coração. Está dentro do culto, canta hino, adora a Deus, mas o mundo está dentro dele. Quando ele sai da igreja, ele está desfrutando do mundo. Os sentimentos do mundo permeiam todos os seus sentimentos. E Jesus disse uma coisa que você e eu temos que lembrar. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 62. Esse texto é importante. Mas Jesus disse: ninguém que tenha colocado a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí, como diz alguns, quem aqui já colocou a mão no arado, diga amém. Por que os irmãos não disseram amém? Não está com a mão no arado, não? Quem aqui já pôs a mão no arado, diga amém. Então por que está olhando para trás? Então por que está pensando em parar? Então por que está pensando em deixar de lado? Então por que não está indo para frente? Entenda, o diabo vai tentar te enganar, o diabo vai tentar te pegar, te colocar o sentimento do mundo no teu coração, que é o sentimento do Egito, para que você pega e desista. Aquele povo saiu debaixo de uma promessa. Aquele povo saiu com fé. Aquele povo foi livre. Mas quando eles entraram no deserto, foi visto o que tinha no coração. E Deus vai permitir que o povo veja a cidade antes de ir. E aqui é um grande erro que aconteceu. O texto que nós lemos em Números diz que Moisés chamou 12 homens, cada um representante do povo. O que era isso? Pessoas de poder, irmãos. É você chegar numa casa e falar assim: vamos pegar de forma mais padrão os homens. Vem cá, Giovanni, Marco, Ismael, Andréia, Hélio. Pessoas que mandam dentro do ambiente do lar. Pessoas que têm o poder de sustentar, que têm o poder de educar, que é o sacerdote. Os homens que foram escolhidos, diz o texto, eram os cabeça de cada tribo. Pessoas que tinham experiências, pessoas que tinham capacidade. Não foi escolhido qualquer um. Mas ele não foi ver a terra porque Deus quis. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 1. Eu gosto desse texto porque ele traz o entendimento de muita coisa na nossa vida. E eu acho que a gente nem vai sair dele hoje. Mas veja o que diz o texto. Deuteronômio, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 21. Quem achou, diga amém.
Olha o que está dizendo. Eis que o Senhor, teu Deus, te deu esta terra diante de ti. Sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Para um pouquinho aqui. Vem aqui, evangelista Valdos, rapidinho. O texto diz o seguinte: eis que o Senhor, teu Deus, te deu esta terra. Está aqui. Eu vou dar para ele. Está dado. Então, para você. Está dado. É de quem? Eu queria que você decorasse isso aqui. Volte. Marque isso aqui na sua cabeça aí. O Senhor teu Deus te deu. Está dado. É de quem? Obrigado, Valdes. Continuamos a ler. A ordem é: sobe e possui. Ele te deu, agora você sobe e você possui. Como falou a teus pais. Diz o texto: não temas e não te assustes. Versículo de número 22. Então, rapidinho aqui. Sabe o que Deus... Porque o texto que Moisés está falando, ele diz o seguinte: Deus deu a teus pais. Abra sua Bíblia aí comigo em Salmo 37 e o verso de número 25, penso eu. Vê se não está errado. Salmo 37 e o verso de número 25. É isso aí. O que Deus está falando? Como te falou o Senhor teu Deus, o Deus de teus. Por que que você está aqui hoje? Entenda isso. Por que que você está aqui hoje? Porque Deus cuidou dos seus pais. Aí Davi diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar, nem a sua descendência a mendigar o pão. O que Deus estava falando para eles? Eu continuo cuidando. Eu continuo com o poder de cuidar. Quem está fazendo a promessa é o mesmo que fez para o pai de vocês. O mesmo poder que ele tinha lá, ele tem hoje. Então a ordem é: vai, suba. Então bom, Deus me deu, mandou eu subir e tomar posse. É o Deus dos meus pais, tem poder, tem autoridade. O que eu tenho que fazer? E tomar posse. Mas o povo faz o quê? Vamos ler? Então, todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos dê resposta por que caminho devemos subir a ele e que cidade devemos ir. Versículo 23. Pareceu-me, Moisés também se iludiu. Pareceu-me bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem. Entenda o seguinte, o texto está dizendo o seguinte: eles queriam respostas. Deus manda subir, Deus não manda espiar. Quando Deus está fazendo promessa para nós aqui, a gente está querendo respostas de homens. Nós estamos querendo que alguém nos dê uma resposta, mas se Deus mandou fazer, não importa o que o homem falar, Deus vai fazer. Mas o problema é que nós vivemos um tempo que nós queremos dar uma espiadinha. O que é que eles falaram? Nos deixa subir para espiar
e nos dê resposta que caminho devemos seguir. Porque, irmãos, quem vem duvidar da promessa de Deus sempre vem com uma conversa, vamos dar uma analisada. E aqui está um grande problema nosso hoje. Deus fala com a gente, Deus dá para a gente. Ao invés de obedecer a voz de Deus, a gente quer dar uma espiadinha. Rapaz, Deus falou para a gente comprar um negócio, mas vamos ver como que está a economia? Não é melhor? Vamos ver os gráficos econômicos? Vamos dar uma olhada qual vai ser o cenário econômico daqui 5 meses? Vamos dar uma olhadinha para ver se a gente não está entrando numa fria? Meu irmão, quando Deus dá uma promessa, Ele não depende do homem para cumprir. Entenda isso nessa noite. Pare de querer buscar resposta na promessa que já foi feita por Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, deixa eu ler mais à frente. Vamos continuar lendo, porque o texto é rico. Versículo 24. E foram-se, e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta. Olha aqui, foram buscar respostas, voltaram com resposta. E eu queria que você nessa noite, em nome de Jesus, entendesse isso aqui. Deus fez uma promessa. A promessa não tinha nada de espiar. Ele deu, sobe e possui. Não, nós queremos dar uma espiadinha antes. Vamos buscar respostas. Aí o texto diz que voltaram com respostas. Aí diz o texto, volte lá, versículo 25. E disseram, isso daqui é para assustar a gente. Boa é a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus. Agora, eu quero que você, de forma muito clara, possa ler comigo, de forma pausada, o versículo de número 26. Porém, vós não quisestes subir. Lembre lá do versículo de número 21. Sobe e toma posse. Não, nós vamos espiar. Vamos buscar a resposta. Voltaram com a resposta. E fostes rebeldes ao mandamento do Senhor vosso Deus. E aqui está um problema nosso. Estamos no culto, eu vou usar o culto de domingo, vai. Estamos no culto de domingo. Deus começa a falar. E Deus vai falando com um daqui, fala com outro dali. Aí um começa a chorar de lá, outro começa a chorar de lá. E aí sempre tem os que crê. Mas também sempre tem os que duvidam. E os que duvidam vão falar para os outros, nós precisamos ter uma resposta. Nós precisamos avaliar se essa promessa aí está de acordo com os padrões do mundo. Meu irmão, Deus não trabalha com acordo do mundo. Deus trabalha com poder, com graça, com misericórdia. E quando Ele fala, nada pode mudar o que Ele falou. Mas diz o texto que eles foram buscar a resposta. E buscaram. Só que depois de pegar as respostas do mundo, eles desistiram da promessa de Deus. E tem muito irmão desistindo da promessa de Deus, porque está indo buscar resposta no mundo. E eu quero que você continue lendo comigo, porque esse texto tem que abrir os nossos olhos nessa noite. Olha o que diz. E murmuraram no público. E foram para as praças murmurar. E foram para as praças dizer que não está certo. Moisés está doido. Esse Moisés está cheio de demônio. Esse Moisés quer matar nós. Esse Moisés está fazendo besteira. Está mandando nós ir para um lugar que Deus não quer não, porque é muito grande o povo. Porque quem não crê na promessa, tenta botar medo em quem está acreditando. Quem não entende o que Deus fala, quer induzir os outros a duvidar do que Deus falou. E olha o que vai dizer o texto. E murmuraram nas vossas tendas. No culto não murmura, mas quando chega em casa começa a murmurar. No culto não murmura, mas quando chega em casa manda mensagem para alguém para murmurar. No culto não murmura, mas quando chega em casa começa a falar, isso não é de Deus não! Presta atenção no que Deus está falando conosco nessa noite. Foi feita uma promessa, e a promessa não foi dita para você ir espiar. A promessa foi dita para você ir buscar. Só que o povo
não murmurava na frente de Moisés. Murmurava nas vossas tendas. É em silêncio. Olha o que diz o texto. Qual que era a murmuração lá em casa? Porque na igreja era glória a Deus. Lá era glória a Deus, aleluia. Mas quando chegava em casa falava, ó, os espias têm razão. Os espias têm razão, não é para nós não esse negócio não. Nós vamos morrer, vão nos matar, vão nos engolir. Porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Olha lá o que está sendo dito nas casas. Nossos irmãos, olha isso aqui. Olha isso aqui, irmãos. Lê, entende, compreende. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas. E eles colocaram até um limite em Deus. Eles falaram que era fortificado até os céus. Quer dizer o seguinte, nem os céus conseguem quebrar, nem os céus conseguem agir. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem... Moisés está dizendo o seguinte, vocês escutaram a resposta do mundo. Itália é difícil, o mundo está difícil, a juventude está difícil, o trabalho está difícil, e difícil. Aí pega o simples da fé, que escuta você falar, aí ele diz o seguinte, ai meu Deus, o que foi? Falei com o pastor Valdomiro, mas o que tem? Aí ele deixou eu apavorado, por quê? Ele falou que não tem jeito para mim não, falou que Deus vai, não, aqui é difícil, o mundo aqui, não, até o céu está fechando, meu Deus do céu. Diz o texto bíblico, eles fizeram o nosso coração derreter, meteram medo na gente. Rapaz, você está querendo esse negócio que você ouviu no domingo aí? Querendo isso não, rapaz? Irmãos, nessa noite Deus está falando comigo e com você. Tem uma promessa de Deus feita sobre sua vida. Tem uma promessa que foi feita. Deus já deu a promessa. Você nessa noite toma posse dela. E se alguém vier te pôr medo, vá atrás de mim, Satanás, que não entende, não compreende os propósitos de Deus. O povo estava ali, ó. Saía da presença de Moisés, ia tudo para casa reclamar. Fala, não, Moisés está fazendo a gente perder tempo. Moisés está fazendo a gente perder tempo, nós estamos perdendo tempo, nós vamos morrer. Não vai morrer não, a promessa quem fez foi Deus, não foi Moisés não. A promessa quem fez foi Deus, não foi pastor nenhum não. A promessa quem fez para você não foi nenhum homem, foi o próprio Deus. E quando Ele promete, Ele cumpre. Abra aí sua Bíblia, por favor. Continua lendo comigo, vamos ler? O Senhor vosso Deus, eu estou no versículo 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco. Moisés começou a lembrar. Moisés falou, deixa eu dar uma... Irmãos, eu vou aqui falar com vocês que estão aqui nessa noite. Lembra de onde você saiu? Lembra o que Ele já fez por você? Lembra quando você estava sem documento? Lembra quando você estava sem trabalho? Lembra quando você pegou aquela doença? Lembra quando o seu parente ia morrer? Lembra quando você estava prestes a desistir? Lembra quando alguém disse que não tinha mais solução? Moisés está fazendo isso aqui, ó. Porque o povo está com medo. Alguém assustou. Não, se aqueles homens que são cabeça, escute isso. Se aquele ali que é pastor está falando isso, se aquele ali que é líder, se aquele ali que é pastor, que é obreiro, aquele lá que tem mais experiência está falando isso, eu vou desistir, ué. Olha o que diz o texto. Por vós pelejará conforme tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor, teu Deus, nele te levou como um homem leva o seu filho. Oh, Deus bom, por todo o caminho que andastes até chegares a este lugar, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Paramos aqui.
A gente volta semana que vem. E semana que vem começamos a subir um nível a mais. Você vem com as suas baterias carregadas. Você ora a Deus. Deixa eu só me lembrar. Eu vejo depois na câmera e eu vejo onde eu parei certinho. Fique de pé, por favor, irmãos. Tem uma promessa, irmãos, na sua vida. Tem uma promessa na sua vida. E alguém vai ser usado por Satanás para te dizer: você não pode porque lá é maior, você não pode porque lá tem mais, você não pode porque você é pequeno, você não pode porque Deus não cumpre o que prometeu. Mas eu, em nome de Jesus, te digo: continua crendo, continua esperando, continua descansando, que você vai ouvir a palavra de Deus na sua vida se cumprir.